Existe uma idade em que pequenas decisões passam a ter consequências enormes. E a maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde demais. Se você tem mais de 50 anos, ou conhece alguém que está se aproximando dos 75, este vídeo pode mudar completamente a forma como você encara os próximos anos da vida. Por que existem 7 atitudes que aumentam as chances de viver com mais independência, tranquilidade e qualidade de vida? O problema? Quase ninguém fala sobre elas no momento certo. E muitas pessoas acabam se arrependendo de não terem tomado essas decisões enquanto ainda tinham saúde, energia e liberdade para escolher. Mas fique comigo até o final. Porque o item número 1 é justamente aquele que mais surpreende as pessoas. E talvez seja o mais importante de todos. Ao longo dos últimos anos, pesquisadores do envelhecimento acompanharam milhares de idosos em diferentes países para descobrir uma pergunta simples: por que algumas pessoas chegam aos 80 ou 90 anos ativas, felizes e independentes, enquanto outras perdem essa autonomia muito antes? A resposta quase nunca está em um único fator. Ela aparece em pequenos hábitos e decisões acumuladas durante décadas. Também analisamos histórias reais, estudos sobre longevidade e experiências de pessoas que conseguiram envelhecer com muito mais qualidade. E existe um padrão muito claro. As pessoas que envelhecem melhor normalmente fazem certas escolhas antes dos 75 anos. Depois dessa idade, muitas delas ainda são possíveis, mas se tornam muito mais difíceis. Ao final deste vídeo, você entenderá quais são essas 7 decisões, por que elas fazem tanta diferença e como pequenas mudanças feitas hoje podem transformar completamente os próximos anos da sua vida. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários qual é a sua idade, ou, se preferir, diga qual é a maior preocupação que você tem quando pensa no futuro. Vamos começar. Item número 7. Organizar toda a sua vida financeira. Quando as pessoas pensam em aposentadoria, quase sempre imaginam apenas uma coisa: ter dinheiro suficiente para pagar as contas e viver com tranquilidade. Afinal, durante décadas ouvimos que o segredo para uma boa aposentadoria é economizar, investir e garantir uma renda estável. E, sem dúvida, isso é importante. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. E ele costuma fazer muito mais diferença do que o saldo da conta bancária. A verdade é que uma vida financeira segura não depende apenas de quanto dinheiro você possui. Ela depende principalmente de como esse patrimônio está organizado. De nada adianta ter investimentos imóveis, seguros ou contas bancárias se ninguém sabe onde eles estão, como acessá-los ou quais são os seus desejos caso aconteça algum imprevisto. Especialistas em planejamento patrimonial alertam que milhares de famílias enfrentam enormes dificuldades todos os anos porque documentos importantes ficam espalhados, senhas são esquecidas, contratos desaparecem e informações essenciais nunca foram compartilhadas. Em muitos casos, o problema não é a falta de patrimônio, mas a completa desorganização. Imagine a seguinte situação. Um aposentado passa a vida inteira construindo seu patrimônio. Ele possui uma conta bancária, uma previdência privada, aplicações financeiras, um seguro de vida e alguns documentos guardados em diferentes lugares da casa. Então acontece uma emergência médica inesperada. Os filhos precisam resolver questões urgentes, mas ninguém sabe onde estão os documentos, quais contas existem ou até mesmo quais despesas precisam continuar sendo pagas. O que deveria ser um momento de união acaba se transformando em semanas ou até meses de estresse, burocracia e conflitos familiares. Organizar a vida financeira significa preparar uma pasta física ou digital com documentos importantes, informações sobre contas, investimentos, seguros, imóveis, contatos de profissionais de confiança e orientações básicas para a família. Essa simples atitude pode economizar tempo, evitar prejuízos e proporcionar muito mais tranquilidade para todos. O resultado vai muito além do aspecto financeiro. Quando tudo está organizado, você reduz preocupações, facilita decisões importantes e demonstra cuidado com as pessoas que mais ama. É uma forma silenciosa de proteger sua família, mesmo quando você não puder mais resolver tudo pessoalmente. E essa talvez seja a maior lição deste primeiro item. Deixar a vida organizada não é apenas um ato de responsabilidade financeira. É também um gesto de amor e respeito por quem continuará ao seu lado. Mas, por mais importante que isso seja, ainda existe um aspecto que influencia diretamente a sua independência e qualidade de vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo item. 6. Manter a força muscular. Quando perguntamos às pessoas qual é o exercício mais importante depois dos 60 anos, a resposta quase sempre é a mesma: caminhar. E faz sentido. Caminhar melhora o condicionamento físico, ajuda a controlar a pressão arterial, favorece a circulação e ainda contribui para o bem-estar mental. Durante muito tempo, acreditou-se que isso era suficiente para envelhecer com saúde.
Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdade é que depois dos 50 anos, nosso corpo começa a perder massa muscular de forma natural. Esse processo, conhecido como perda muscular relacionada ao envelhecimento, tende a acelerar com o passar dos anos, especialmente em pessoas sedentárias. O problema é que essa mudança acontece lentamente. Como não sentimos seus efeitos de um dia para o outro, muitos acreditam que está tudo bem. Até que tarefas simples começam a ficar difíceis. É justamente a força muscular que permite levantar de uma cadeira sem apoio, subir escadas com segurança, carregar sacolas de supermercado, manter o equilíbrio ao caminhar e reagir rapidamente para evitar uma queda. Quando essa força diminui, a independência também começa a desaparecer. Muitas vezes de forma quase imperceptível. Diversos estudos mostram que exercícios de fortalecimento muscular realizados regularmente ajudam a preservar a mobilidade, reduzir o risco de quedas e manter a autonomia por muito mais tempo. Não estamos falando de levantar grandes pesos ou treinar como um atleta. Exercícios com elásticos, pesos leves ou até o próprio peso do corpo, sempre orientados por um profissional quando necessário, já podem produzir benefícios importantes. Pense em dois aposentados da mesma idade. Ambos têm 72 anos, moram sozinhos e gostam de sair para fazer compras. Um deles manteve o hábito de fortalecer a musculatura durante anos. O outro acreditava que caminhar era suficiente e nunca deu atenção aos exercícios de força. 5 anos depois, a diferença entre eles é enorme. Enquanto um continua fazendo suas atividades com autonomia, o outro precisa de ajuda para tarefas simples do dia a dia. A idade é a mesma. O que mudou foram as escolhas feitas ao longo do tempo. O resultado dessas escolhas vai muito além da aparência física. Manter a força significa preservar a liberdade de viver a própria vida, reduzir a dependência de familiares e aumentar as chances de continuar ativo por muitos anos. Em outras palavras, músculos fortes representam mais do que saúde, representam independência. A grande lição é que envelhecer não significa aceitar a perda da capacidade física como algo inevitável. Quanto antes você começar a cuidar da sua força muscular, maiores serão as chances de continuar fazendo aquilo que ama sem depender dos outros. Mas existe um fator que muitas pessoas ignoram e que pode ser tão importante quanto um corpo forte. Afinal, de que adianta ter saúde física se você se sente sozinho? É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo item. 5. Cultivar amizades verdadeiras. Quando pensamos em saúde depois dos 60 ou 70 anos, quase sempre imaginamos exames médicos, alimentação equilibrada e atividade física. Pouca gente coloca os relacionamentos nessa lista. Afinal, muitos acreditam que a amizade é apenas algo agradável, um complemento para a vida, mas não um fator realmente importante para o envelhecimento. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdade é que a solidão pode ser tão prejudicial quanto vários fatores de risco já conhecidos. E o mais curioso é que ela nem sempre significa morar sozinho. Existem pessoas cercadas por familiares, vizinhos e conhecidos que, ainda assim, se sentem profundamente isoladas. O problema não é a quantidade de pessoas ao redor, mas a qualidade das conexões que construímos ao longo da vida. Pesquisas sobre envelhecimento mostram que manter relações sociais saudáveis está associado a uma melhor saúde física, maior bem-estar emocional e até maior expectativa de vida. Conversar regularmente com amigos, participar de grupos comunitários, visitar familiares ou simplesmente compartilhar momentos com pessoas de confiança ajuda a reduzir o estresse. Estimula a mente e cria uma rede de apoio para enfrentar os desafios que surgem com o passar dos anos. Depois da aposentadoria, muitas pessoas deixam de conviver diariamente com colegas de trabalho. Os filhos seguem suas próprias rotinas, alguns amigos mudam de cidade e, aos poucos, o círculo social vai diminuindo. Isso acontece de forma tão gradual que muitos só percebem quando passam dias inteiros sem uma conversa significativa. Pense na história de uma aposentada que, após perder o marido, passou meses praticamente dentro de casa. Ela fazia compras, assistia televisão e seguia uma rotina silenciosa. Um dia decidiu aceitar o convite de uma vizinha para participar de um grupo de caminhada no bairro. O que começou como uma atividade física acabou se transformando em algo muito maior. Ela fez novas amizades, voltou a rir com frequência, passou a participar de encontros semanais e recuperou o entusiasmo que acreditava ter perdido para sempre. O resultado dessa mudança não apareceu apenas no humor. Ela dormia melhor, sentia-se mais motivada para cuidar da própria saúde e voltou a fazer planos para o futuro. Tudo porque redescobriu algo que muitas vezes esquecemos. Seres humanos foram feitos para compartilhar a vida com outras pessoas. A grande lição é que cultivar amizades exige iniciativa. Não espere que os outros deem sempre o primeiro passo.
Ligue para aquele velho amigo, aceite um convite, participe de uma atividade em grupo ou conheça pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Nunca é tarde para construir novas conexões, e se as amizades ajudam a manter o coração mais leve, existe outro órgão que também precisa de atenção constante para continuar funcionando bem ao longo dos anos: o cérebro. E o próximo item mostra por que mantê-lo ativo pode mudar completamente a forma como você envelhece. Treinar o cérebro todos os dias. Existe uma ideia que acompanha muitas pessoas durante toda a vida: a de que perder a memória é uma consequência inevitável do envelhecimento. É comum ouvir frases como "isso é normal para a idade" ou "depois dos 70 anos a cabeça já não funciona como antes". Por causa dessa crença, muita gente simplesmente aceita pequenas dificuldades de memória sem fazer nada para estimular a mente. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdade é que o cérebro continua sendo capaz de aprender e criar novas conexões ao longo de praticamente toda a vida. Embora algumas mudanças façam parte do envelhecimento natural, diversos estudos mostram que manter a mente ativa pode ajudar a preservar funções cognitivas por muito mais tempo. Em outras palavras, o cérebro também precisa de exercício. E assim como acontece com os músculos, aquilo que não é estimulado tende a perder eficiência. O mecanismo é simples. Sempre que aprendemos algo novo, resolvemos um problema. Lemos um livro, jogamos xadrez, fazemos palavras cruzadas, aprendemos um idioma ou até tentamos tocar um instrumento musical. O cérebro é desafiado a criar e fortalecer conexões entre os neurônios. Esse processo mantém a mente mais ativa e pode contribuir para uma maior reserva cognitiva, que é a capacidade do cérebro de lidar melhor com os efeitos do envelhecimento. Pesquisadores que estudam longevidade observaram que idosos intelectualmente ativos costumam manter sua autonomia por mais tempo. Não porque nunca enfrentem dificuldades, mas porque desenvolveram o hábito de desafiar a própria mente ao longo dos anos. Ler alguns minutos por dia, escrever, participar de cursos, aprender uma nova habilidade ou até ensinar aquilo que você já sabe são formas simples de manter o cérebro em constante funcionamento. Imagine um aposentado que passou 40 anos exercendo a mesma profissão. Depois de se aposentar, ele poderia simplesmente passar os dias assistindo televisão. Em vez disso, decidiu realizar um sonho antigo: aprender a tocar violão. No início, parecia impossível decorar acordes e coordenar os movimentos das mãos. Mas com paciência, a evolução apareceu. Poucos meses depois, além de tocar suas músicas favoritas, ele dizia sentir-se mais disposto, mais confiante e muito mais motivado para enfrentar cada novo dia. O aprendizado devolveu a ele algo precioso: a sensação de que ainda era capaz de crescer. O resultado vai muito além da memória. Manter o cérebro ativo ajuda a preservar a curiosidade, fortalece a autoestima e faz com que a aposentadoria deixe de ser vista como o fim de uma fase produtiva. Afinal, aprender algo novo prova que sempre existe espaço para evoluir, independentemente da idade. A grande lição é que nunca somos velhos demais para aprender. Enquanto houver disposição para descobrir algo diferente, o cérebro continuará encontrando maneiras de se adaptar e se fortalecer. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: de que adianta ter um corpo saudável e uma mente ativa se você continua adiando tudo aquilo que sempre sonhou fazer? É exatamente esse erro silencioso que veremos no próximo item: fazer aquilo que sempre adiou. Existe uma frase que acompanha milhões de pessoas durante toda a vida: um dia eu faço. Talvez você mesmo já tenha dito isso. Um dia vou viajar. Um dia vou aprender a tocar um instrumento. Um dia vou visitar aquela cidade que sempre sonhei conhecer. Um dia vou escrever um livro, começar um hobby, passar mais tempo com a família ou simplesmente aproveitar a vida com mais calma. O problema é que para muitas pessoas esse um dia nunca chega. Quase todo mundo acredita que sempre haverá tempo no futuro para realizar esses sonhos. Afinal, durante a vida adulta, o trabalho, os filhos, as contas e as responsabilidades acabam ocupando praticamente todo o espaço. É fácil pensar que a aposentadoria será o momento perfeito para finalmente viver tudo aquilo que ficou para depois. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe: o tempo disponível nem sempre significa liberdade total. Depois dos 75 anos, muitas pessoas passam a enfrentar limitações físicas, problemas de mobilidade ou questões de saúde que tornam algumas experiências muito mais difíceis. Viajar pode exigir um esforço maior. Aprender uma nova atividade pode demandar mais energia. Até mesmo visitar amigos ou familiares pode deixar de ser algo simples. É por isso que especialistas em envelhecimento costumam dizer que existe uma diferença enorme entre ter vontade e ter condições de realizar um sonho. Isso não significa que a vida acaba aos 75 anos. Muito pelo contrário.
Significa apenas que algumas oportunidades são mais fáceis de aproveitar enquanto ainda existe mais disposição física e autonomia para escolher o próprio caminho. Pense na história de um homem que passou 40 anos dizendo que conheceria o litoral brasileiro depois da aposentadoria. Sempre surgia uma desculpa, faltava dinheiro, faltava tempo ou havia outras prioridades. Aos 68 anos, ele finalmente decidiu fazer a primeira viagem. Aquela experiência foi tão marcante que nos anos seguintes passou a conhecer um novo destino todos os anos ao lado da esposa. Mais tarde, ele contou que seu maior arrependimento não foi ter gasto dinheiro com as viagens, mas ter esperado tanto tempo para começar. Percebeu que as lembranças construídas ao lado de quem amava valiam muito mais do que qualquer bem material. O resultado dessa decisão foi muito maior do que algumas fotografias. Ele ganhou novas histórias para contar, fortaleceu os laços familiares, fez amizades inesperadas e recuperou um entusiasmo que havia desaparecido durante os anos de rotina intensa. Descobriu que viver experiências novas não rejuvenesce o corpo, mas renova a forma como enxergamos a vida. A grande lição é que sonhos não envelhecem. O que envelhece é a oportunidade de realizá-los com a mesma liberdade. Não espere pelo momento perfeito, porque ele provavelmente nunca existirá. Muitas vezes, o melhor momento para começar é simplesmente aquele em que você decide dar o primeiro passo. Mas existe um erro ainda mais silencioso que impede milhões de aposentados de aproveitar tudo isso. Afinal, de que adianta realizar sonhos se a sua saúde começa a falhar sem que você perceba? É exatamente sobre essa ameaça invisível que vamos falar no próximo item. 2. Cuidar da saúde antes dos sintomas. Existe uma crença muito comum entre pessoas acima dos 50 anos. A ideia de que só precisamos ir ao médico quando algo está errado. Dor, desconforto ou algum sintoma evidente acabam sendo o gatilho para marcar uma consulta. Fora isso, muita gente simplesmente acredita que, se não está sentindo nada grave, então está tudo bem. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdade é que as doenças mais perigosas não começam com dor. Elas começam de forma silenciosa, quase invisível, se desenvolvendo ao longo de meses ou até anos antes de aparecerem de maneira mais séria. Hipertensão, diabetes tipo 2, problemas cardíacos e até alguns tipos de câncer podem evoluir sem sinais claros no início. Quando os sintomas finalmente aparecem, muitas vezes o problema já está em um estágio mais avançado. É exatamente por isso que a medicina preventiva se tornou uma das ferramentas mais importantes para o envelhecimento saudável. Consultas regulares, exames de rotina e acompanhamento médico contínuo permitem identificar alterações no corpo antes que elas se transformem em algo mais grave. O objetivo não é viver preocupado com doenças, mas justamente o contrário, reduzir o risco de surpresas desagradáveis no futuro. O mecanismo é simples. Quando um problema é detectado cedo, as chances de tratamento eficaz aumentam significativamente. Em muitos casos, mudanças de hábitos, ajustes na alimentação ou o uso de medicação leve já são suficientes para controlar a situação. Porém, quando o diagnóstico acontece tarde, o tratamento tende a ser mais complexo, mais invasivo e com recuperação mais difícil. Diversos estudos mostram que pessoas que mantêm acompanhamento médico regular têm maior probabilidade de viver mais tempo com qualidade de vida. Isso não significa apenas viver mais anos, mas sim viver com mais autonomia. Menos limitações e menos dependência de terceiros. Pense na história de um aposentado que sempre evitou exames médicos porque se sentia bem. Ele levava uma vida tranquila, caminhava de vez em quando e acreditava que não precisava se preocupar com consultas frequentes. Um dia, após insistência da família, decidiu fazer um check-up completo. Foi nesse momento que descobriram um problema cardíaco ainda em estágio inicial. Por estar no começo, o tratamento foi simples, baseado em mudanças de hábitos e acompanhamento médico. Meses depois, ele mesmo disse que aquela decisão havia mudado completamente o rumo da sua vida. O resultado desse cuidado foi a possibilidade de continuar vivendo de forma ativa, viajando, convivendo com a família e mantendo sua independência. Sem aquele diagnóstico precoce, o desfecho poderia ter sido completamente diferente. A grande lição aqui é clara. Cuidar da saúde não é apenas reagir ao que o corpo sente, mas antecipar o que ele ainda não está mostrando. A prevenção não evita apenas doenças, ela preserva a liberdade, mas existe algo ainda mais profundo que influencia diretamente não apenas o corpo, mas também a forma como você envelhece emocionalmente e mentalmente. E é exatamente isso que o próximo item revela: encontrar um propósito para acordar todos os dias. Se existe um ponto deste vídeo que quase ninguém espera, é este. A maioria das pessoas acredita que, para viver bem depois dos 60 ou 70 anos, basta ter saúde, dinheiro e uma rotina tranquila.
Alguns até dizem que o segredo é descansar, evitar estresse e aproveitar a vida sem preocupações. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e ele muda completamente a forma como envelhecemos. A verdade é que você pode ter o corpo saudável, a mente ativa, as finanças organizadas e até uma vida social equilibrada. Mas, se não houver um motivo para acordar pela manhã, tudo isso perde parte do sentido. Isso é o que pesquisadores chamam de propósito de vida. E ele não precisa ser algo grandioso ou extraordinário. Pode ser cuidar de um jardim, ajudar os netos, participar de uma comunidade, ensinar algo que você aprendeu ao longo da vida, fazer voluntariado ou até dedicar tempo a um projeto pessoal. O importante não é o tamanho da atividade, mas o significado que ela tem para você. Estudos sobre longevidade mostram um padrão curioso. Pessoas que mantêm um senso de propósito claro tendem a viver mais tempo e com melhor qualidade de vida. Não porque o propósito cura doenças, mas porque ele influencia diretamente o comportamento diário. Quem tem um motivo para viver se movimenta mais, se cuida melhor, se alimenta de forma mais consciente e mantém laços sociais mais fortes. O mecanismo é psicológico e biológico ao mesmo tempo. Quando uma pessoa sente que ainda tem algo importante para fazer, o cérebro responde com mais motivação, reduzindo sensações de vazio e desânimo. Isso impacta até níveis hormonais relacionados ao estresse e à disposição física. Pense na história de um aposentado que passou anos acreditando que sua vida já tinha acabado em termos de contribuição. Ele acordava tarde, assistia televisão a maior parte do dia e sentia que o tempo simplesmente passava sem significado. Até que um dia, quase por acaso, começou a ajudar em um pequeno projeto comunitário no bairro. O que era apenas uma atividade ocasional se transformou em rotina. Ele passou a se sentir útil novamente, criou novos vínculos e voltou a planejar os dias com entusiasmo. O resultado foi visível não apenas no humor, mas na saúde geral. Ele voltou a caminhar mais, se alimentou melhor e até relatou dormir com mais tranquilidade. Algo simples havia mudado completamente sua percepção de vida. Ele voltou a se sentir necessário. A grande lição aqui é profunda. Não importa quantos anos você tem, sempre existe algo que ainda pode dar sentido aos seus dias. E quando esse sentido está presente, tudo o resto, saúde, energia, relacionamentos, parece se alinhar de forma mais natural. No fim das contas, não é apenas sobre viver mais. É sobre viver com significado. E quando você entende isso, percebe que todos os outros pontos deste vídeo fazem ainda mais sentido juntos. Como peças de um mesmo quebra-cabeça que define a forma como você vai viver os próximos anos da sua vida. Perceba como todos esses 7 pontos estão conectados. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários qual desses 7 pontos mais chamou sua atenção. E se você gosta de conteúdos que ajudam a viver melhor depois dos 50 anos, inscreva-se no canal.